Nós vamos falar hoje sobre finanças pessoais com Daniel Santos, com a gente. Professor Daniel, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Nós estamos com problemas com nossas crianças no que diz respeito a dinheiro, precisamos falar com elas? Eu acho que não é problema, eu achei interessante porque eu tive um feedback interessante, né, sendo redundante da semana passada, porque pessoas falam assim, legal adolescentes, né, mas eu tenho uma criança de 5 anos, de 6 anos e precisava da discussão no mesmo aspecto, como é que eu falo sobre isso, porque dinheiro sempre é um assunto meio complicado. Especialmente para os pais que estão na correria do dia a dia, né, Ronaldo? Eles ficam envolvidos nos seus afazeres, manhã, tarde e noite, e aí as crianças acabam vivendo meio que também no automático em cima do dinheiro, né? Então é importante ter essa perspectiva. E eu acho assim, tem vários aspectos, Daniel, que são fundamentais quando pensamos em dinheiro com as crianças, porque hoje, inclusive, a garotada tem acesso, às vezes, ao dinheiro de uma forma mais simples, né? Por meio da mesada e tal. Exatamente. E o trabalho para ganhar dinheiro, efetivamente, começa muito mais tarde. Para muitos deles, começa após a faculdade, né? Então, com mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar com 13, alguns começaram com 11, 14. Então, a gente tinha essa noção do dinheiro de uma forma muito prática, muito cedo. Sim. Hoje, a garotada tem dinheiro cedo, mas não necessariamente naquela busca por Exatamente. ele, né? Naquela luta a relação que existe entre a criação do recurso e o uso dele não está mais tão vinculado hoje, né? Esse vínculo é muito mais tênue, porque realmente isso é um efeito de um país desenvolvido, né? Quando nós nascemos, Ronaldo... mais desenvolvido. O Brasil era um país um pouco mais pobre, tá. Uma base rural muito mais forte, né? Não são raros os casos de pessoas com seus 50 anos que foram boias frias e hoje são bons e ricos empresários. Isso não é raro, né? Então é importante ter essa perspectiva. E como é que a gente pode falar com isso com criança? Criança de 4, 5 anos, né? Você faz o quê? Dica número 1, faça ela compreender o que é dinheiro. Por que dinheiro existe? Porque as pessoas podem trocar, né? Trocar serviços por coisas, dá para fazer isso, né? Alguém vai na sua casa, presta um serviço de uma limpeza e você entrega alguma coisa para ela. Isso acontece, isso chama-se o tal do escambo, né? Mas o dinheiro vem para suprir isso, porque afinal de contas o escambo tem uns problemas, né? Por exemplo, a gente não consegue fazer a portabilidade de um bem tão facilmente. Digamos que eu tenha patrimônio e eu queira vender uma vaca, eu não posso carregar ela no bolso. Não é verdade? Né? Ou meia dúzia de galinhas também não dá para carregar no bolso. Então... Sem contar que o valor de uma vaca é muito mais significativo do que, às vezes, um produto menor, a própria galinha em si. Então, o primeiro ponto é esse, a portabilidade. E o segundo é esse, que é a divisibilidade. É o fato de que com bens, com coisas, eu não consigo facilmente dividir, né? Então, quanto de galinhas eu precisaria entregar para poder receber uma vaca, ou se quiser brincar com a criancinha, né? Quantos bloquinhos daquele bloco de montar lá ele tem que entregar para ter um presente maior, né? Essa relação é muito importante que ele perceba por que existe dinheiro, porque senão ele vai se ater apenas ao fato de que dinheiro ele surge na carteira do pai ou no cartão da mãe, né? E que é uma coisa mágica, ele vai lá e passa isso e os seus desejos acontecem. O cartão de crédito cria essa ilusão. Cria. Né? O cartão de crédito cria essa ilusão na garotada, porque às vezes eles percebem o pai, a mãe, vai lá, compra, passa o cartão. Tá. Aí ele quer alguma coisa e fala, não mãe, é só passar o cartão. E aí no mercado é comum vermos pessoas que estão lá olhando para o teto e respirando fundo, porque tem uma criança fazendo uma baita de uma birra no chão, gritando, né? Eu já passei por isso também, eu acho que como criança e depois como pai também, né? Birrento, né? Mas foi uma vez só também, né? Tá certo. A gente aprende. E o que acontece é que a relação na cabeça da criança é desejo, birra, carteira mágica, presente, né? E o dinheiro, às vezes, nem aparece mais na pessoa mais jovem hoje. Então é importante perceber isso. Por que é necessário termos o dinheiro, né? E o dinheiro, ele não pode surgir na cabeça das pessoas como sendo algo objeto de sacrifício, né? Ou de extenuação. Mas eu trabalho bastante, todo mundo trabalha, né? A discussão não é essa, a discussão é como fazemos as crianças perceberem que o dinheiro é uma coisa que é necessária,
né? Então, falamos primeira coisa em portabilidade, quer dizer, todo o nosso trabalho se converte em dinheiro porque dessa maneira não precisa carregar, né? Também em trocar, porque é divisível, né? E finalmente, muitos bens que nós possuímos, eles perdem o valor. Então, se nós comprarmos, por exemplo, um bolo e deixarmos em casa, esse bolo poderá estragar ao longo do tempo. Se eu vendo bolos, por exemplo, esse bolo poderá estragar se eu não vender. Ao vender, eu converto esse bem que é temporal, né, que tem uma prazo de validade, em algo que vai ser muito mais duradouro. Então, essa percepção inicial é importante na criança, saber que o dinheiro é importante por isso, porque eu posso carregar, porque eu posso dividir e porque eu posso armazenar a longo tempo, né? Eu acho que um aspecto que é também necessário para a criança é entender que há um limite, né? Inclusive no ganho dele, né? Exato. Porque às vezes eu ganho um pouco mais, eu ganho um pouco menos, e aí na hora de gastar eu tenho um certo limite de gasto. Exato. Então, a primeira fase foi aprender por que o dinheiro existe, e a segunda é saber como ele vem para a sua mão, né? Como é que o dinheiro acontece na nossa realidade. Então a gente fala de compreender que as pessoas que estão na cidade, onde a gente vive, eles ganham porque fazem alguma coisa. Então, pega a criança no carro, né, ou no ônibus e entra e fala, ó, aquele rapaz que dirige o ônibus para o papai e para a mamãe, né, esse rapaz ele está trabalhando porque ele ganha dinheiro para isso. Né? O taxista, o rapaz da banca de revistas que vende revistinha em quadrinhos para criança, todo mundo tem uma relação com o dinheiro direta. Por quê? Porque dessa maneira ele vai perceber que é preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí surge o terceiro ponto, que tem a ver com o fato de que ele começa a despertar na criança, os pais, o interesse por fazer algo que seja interessante para ele. Né? Então, essa relação entre aquilo que eu quero, né? Isso tem que ser muito tranquilo, né, Ronaldo? Não vamos colocar isso como sendo um peso na criança. O que você vai ser quando crescer? Você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser astronauta. Não. É perguntar o que ela gosta. Né? E isso surge muito tranquilamente. Vai na escola e fala assim, o que você gosta de estudar na escola? Né? Que matérias te fazem ir bem na escola? Né? Porque já serve de gancho para poder perceber quais seriam as possíveis atividades que essa criança pode desenvolver ao longo do tempo. E, obviamente, isso vai mudar, né? Pode mudar. E tem que se levar com tranquilidade esse processo. Bom, são aspectos que as crianças, elas precisam aprender e os pais têm que levar isso muito a sério, né? Sim. Porque essa formação no trato com o dinheiro, no ganho do dinheiro, na gestão do dinheiro, esse conhecimento vai se refletir na vida adulta. Vai. A cultura familiar é importantíssima nesse processo. E as pessoas que não tiveram a sorte de ter pais conscientes que ensinassem com eficiência o uso do recurso, do dinheiro disponível, deverão suprir essa deficiência estudando, para poder fazer um corte nessa deficiência na sua geração, para que seus filhos não venham a sofrer com esse processo no longo prazo. Né? O que acontece é que, se nós conseguimos catequizar, né, formar as pessoas que estão vindo, né, de maneira muito inteligente no uso do recurso, nós vamos ter adultos que vão estar muito mais abastados e muito menos dependentes de recursos de terceiros. O Brasil hoje, a gente fala muito sobre economia também, né, o Brasil sofre hoje porque nós temos um volume grande de pessoas que estão desempregadas, e também um número de famílias no Brasil que estão endividadas, porque fizeram consumos com uso de recursos de terceiros, pagando juros altíssimos por isso. Então, uma geração que é consciente vai usar dinheiro de terceiros para investir, para poder aplicar o recurso e ganhar mais com isso, e não para comprar bens de consumo. Então, essa mudança ela radicalmente altera as perspectivas a longo prazo. A gestão, principalmente, né, do seu dinheiro, é algo que ainda tem faltado, né, para a nossa cultura. As pessoas têm se endividado, gastado mal, né, e isso tudo faz com que a gente tenha problemas econômicos bastante sérios. Exato, né? As mudanças já são perceptíveis, já está mudando o comportamento do consumidor, né? Já existe gente preocupada com investimento, né?
momentos como esse nosso aqui provoca um punch, uma mudança nas pessoas, mas ainda existe uma grande massa que carece disso. Então, as empresas têm investido nisso também bastante, porque se o empresário coloca um curso a respeito de finanças pessoais dos seus funcionários, o que vai ocorrer a médio e longo prazo é que esse funcionário vai estar muito mais tranquilo na empresa, né? Ele vai estar com energia paga, não vai estar fedendo porque não tomou banho, porque não tem água. Nós estamos brincando? Não, isso é um fato real. Os empresários devem estar conscientes de que esse investimento traz benefícios que podem mudar uma realidade da família inteira por longo prazo. Educar para as finanças, Exatamente. Educar para saber administrar o seu dinheiro, e aí começa na infância. Com as crianças. Daniel, valeu pela conversa. Até semana que vem. Vamos semana que vem falar sobre as diferenças de investimento entre adultos e das pessoas da terceira idade. Muito bom. Interessante. Daniel Santos conversou com a gente, mais um bom papo aqui dentro do Ponto Com News. A você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Excelente dia. A gente se fala amanhã.